E aí? Legal. Quem será que Deus convida? Às vezes, até a pessoa mais chata do mundo pode te surpreender. Muito legal. A seguir, Sem Censura. Tem arte para todos os gostos na volta dos programas inéditos do Estúdio Móvel. Música com Di Mello, Ed Rock, Larissa Luz e Silvio Fraga. Artes plásticas com Sérgio César, o Coletivo Plantio Crio e Bruno Ronda. Dança com Ana Vitória, Gustavo Gelmini e Aline Valentim. E ainda os vídeos de Luciano Cian e os projetos do Coletivo Palmares. Estúdio Móvel, de segunda a sexta, 6 da tarde. Sem Censura. Apoio Petrobras. A gente é mais Brasil. Oi, Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar de um exame que chegou há pouco tempo no Brasil, que é mais eficaz que o eletrocardiograma para descobrir o risco do infarto em pacientes que chegam às emergências reclamando de suspeita de problema cardíaco. O teste se chama troponina ultrassensível. O patologista Hélio Magarinos vai explicar os detalhes do exame e em quanto tempo um paciente com dor no peito pode ser liberado na emergência depois de passar por esse teste. Além do histórico familiar, o infarto tem vários fatores de risco. Diabetes, fumo, estresse, são alguns deles. O cardiologista Marcelo Bandeira vai falar da prevenção do infarto e também da importância de saber reconhecer os sinais da doença para evitar mortes e melhorar a recuperação dos pacientes. O publicitário Marcelo Arthur criou uma campanha que incentiva a doação de sangue e de medula óssea. É o rolezinho no Hemorrio, inspirada, como o nome já diz, nos rolezinhos dos shoppings. Claro que nesse caso o objetivo é salvar vidas. Marcelo está convocando torcidas de futebol para doarem sangue, aliando a paixão pelo esporte à vontade de ajudar. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda terminou na semana passada. A Receita Federal recebeu 26.800.000 declarações. O economista Gilberto Braga vai dizer o que fazer quando alguém perde o prazo da entrega. Quais são as multas, as penalidades. E será que ainda dá tempo de corrigir a declaração se você descobriu que esqueceu de declarar alguma coisa? E o Gilberto vai explicar também se vale a pena pedir ao banco a antecipação da restituição. A gente vai aproveitar e conversar com ele sobre a portabilidade do crédito imobiliário para quem usa o FGTS, que começa hoje. E vamos conversar com a atriz e cantora Tânia Alves. Ela está no espetáculo Palavra de Mulher, ao lado da Lucinha Lins e da Virgínia Rosa. As três fazem uma homenagem a Chico Buarque, cantando e interpretando as várias mulheres presentes na obra do Chico, o mestre da alma feminina. Um repertório que traz canções como Tatuagem, O Meu Amor, Terezinha, Flor da Pele, aquele repertório do Sr. Buarque, que é um escândalo. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, pelo Twitter, @SCensura, no Instagram, @Programa Sem Censura, e no Facebook, Sem Censura TV. Vou começar falando desse exame. Esse exame é ideal que tivesse em todas as emergências, né? Mas ele está chegando ainda. Não, na verdade, não é exatamente o exame novo. É um exame... Ele não é novo? Não é exatamente. Vamos entender errado esse peixe. Não é bem assim. Não é exame novo. A dosagem da troponina, a troponina já existe no mercado há cerca de 20 anos. Tá? Mas agora desenvolveram uma metodologia que faz com que ela seja muito mais sensível, cerca de mais de 100 vezes mais sensível do que o método tradicional. Então o exame já existia? A dosagem da troponina, sim, essa chama troponina já existia. Ultrassensível. E o que aconteceu? Então veio essa ultrassensível, você detecta mais rápido. Por que isso é importante? Porque normalmente a troponina é uma proteína que está nas células cardíacas. Então quando tem algum problema nas células cardíacas, ela é liberada para a circulação, para o sangue.
E ela leva, normalmente quando a pessoa tem um infarto, por exemplo, ela leva em torno de 2 a 4 horas para começar a ser detectada no sangue. Tá? E nesse tempo, o paciente tem que ficar sob observação e se faz dosagens seriadas, normalmente de 3 em 3 horas. Como esse método é mais sensível, ele consegue detectar logo na primeira dosagem, em torno de 3 horas depois que o paciente possa ter infartado, com uma segurança muito grande, ou seja, se der negativo, o paciente pode ir para casa muito mais cedo, pode ser liberado muito mais cedo. E essa história de que ele é melhor do que o eletro? Na verdade, os dois têm que ser usados juntos. O eletro não vale nada? Não, os dois têm que ser usados juntos. Acho que o doutor Marcelo pode até me confirmar. Doutor Marcelo, o eletro vale alguma coisa? Vale. Ele, sem sombra de dúvida, ele é um divisor de águas, na verdade, em relação a alguns tipos de tratamento no infarto agudo do miocárdio. Lembrando que a troponina, ele acima de tudo, ela expressa a ocorrência de uma agressão contra o músculo do coração. O infarto é uma das formas de agressão. Existem diversas outras condições clínicas que podem também alterar o exame da troponina e que não necessariamente representam o infarto. Por que eu estou ressaltando isso? Porque o exame da troponina, da mesma forma que o eletrocardiograma... Troponina? Troponina, isso. Troponina. Tanto esse marcador laboratorial quanto o eletrocardiograma, eles representam recursos complementares à história clínica do paciente. Então, por exemplo, se o paciente ele entra numa unidade de emergência, com uma queixa de uma dor torácica, em aperto, ou queimando, e obviamente com fatores de risco associados, e você tem uma complementação dessa avaliação clínica com o eletrocardiograma e o exame laboratorial, sem sombra de dúvida, a coexistência de todos esses dados clínicos, laboratoriais e eletrocardiográficos fecham o diagnóstico de infarto e permitem um tratamento adequado. O eletrocardiograma, ainda assim, ele sem sombra de dúvida, ele é de suma importância. O que a gente recomenda, atualmente, todas as sociedades de cardiologia ao redor do mundo, elas recomendam que, preferencialmente, um paciente que entra na unidade de emergência com uma queixa de dor torácica, que seja sugestiva de infarto, ela deva fazer um eletrocardiograma em até 10 minutos após a sua admissão. Por quê? Porque, dependendo do tipo de alteração que você possa encontrar, existem alterações que te autorizam a iniciar o tratamento mesmo antes do conhecimento do resultado da troponina. E aí, obviamente, é um tipo de infarto que a gente chama de infarto com supra de ST, que é uma alteração do eletrocardiograma, que quando ele ocorre, ele inicia uma contagem regressiva, onde tempo é músculo cardíaco. Ou seja, às vezes só o eletrocardiograma já permite um diagnóstico preciso. Obviamente, com o uso da troponina, você tem uma margem de certeza razoável em relação ao diagnóstico. Mas ela leva quanto tempo? 3 horas? Não, depois de 3 horas do evento, que ele começou a sentir dor, ela já dando negativa, o paciente já pode ser... Não, mas por exemplo, a pessoa entrou na emergência. Sim, digamos que seja uma emergência que tenha todas as condições ideais. Certo. O eletro dá em 10 minutos. Isso. Ela confirma em quanto tempo? A troponina, olha, leva algum tempo entre você colher o sangue do paciente, preparar. Ela deve ficar pronta em menos de 1 hora. Normalmente menos de 1 hora. Mas é um tempo importante. Exato. Então, dependendo da situação, por exemplo, um eletrocardiograma que apresenta essa alteração já te permite iniciar um tratamento independente do exame laboratorial. Se você não tem esse exame laboratorial, obviamente, dependendo do contexto clínico, da apresentação clínica com que o paciente se encontra, está autorizado você instituir outras terapêuticas em paralelo e aí esperando o exame de sangue confirmar o diagnóstico. Ou seja, só a suspeição clínica com eletrocardiograma que seja sugestivo já te autoriza a iniciar um tratamento voltado para o diagnóstico predominantemente de infarto, porque é a principal causa de morte súbita. A gente fala muito que no caso do AVC, que o tempo é decisivo e tal, né? Também, ele também é importante. Mas ele também, porque o infarto também o tempo é decisivo. Exato. O AVC e o infarto, eles dividem essa urgência, né? No sentido de que tempo realmente é tecido a ser salvo. No caso do infarto, um subtipo então de infarto, em especial, que quando altera no eletro, ele inicia a contagem regressiva, é o tipo de infarto que você consegue tratar mesmo sem exame laboratorial. Claro que o exame laboratorial, ele vai só corroborar o que já foi iniciado, sem sombra de dúvida. Agora, em muitos casos, só o eletrocardiograma em 10 minutos, ele permite o início do tratamento e já salvar uma vida, sem sombra de dúvida. Quanto custa esse exame, em média? Esse exame deve custar em torno de
R$80 mais ou menos. E os hospitais públicos podem fazer? Podem, mas o exame está começando a chegar no Brasil agora, então ainda tem muita adaptação, mas podem fazer sim. Mas é uma coleta de sangue normal? Normal. Porque tem a gente que não entende assim direito, eles falam que também tem um outro exame, como é que chama? Proteína C reativa. Proteína C reativa. Não é uma coisa assim que também tem a ver com... a proteína C reativa... possibilidade de infarto, não tem? Ele tem a ver, dependendo do contexto em que ele é dosado, né? A proteína C reativa ele é um marcador de atividade inflamatória no organismo. Ou seja, vamos dizer, por exemplo, a pessoa tem uma pneumonia. Você colhe o exame de sangue lá, a proteína C reativa ela vai aparecer aumentada. Se, por exemplo, é um diabético que tem risco de infarto, mas está fazendo o exame de sangue não numa emergência, mas de rotina. Aparece uma proteína C reativa um pouquinho aumentada, isso sugere que provavelmente ele tem uma maior chance de desenvolver infarto ao longo do tempo do que um outro que tenha isso normal. Claro que é difícil às vezes a gente pensar que o exame laboratorial ele isoladamente consiga permitir uma conduta. Na verdade, isso é complementar. Complementar, exatamente. Isso é muito importante. A junção da clínica com o exame que é muito importante. Nenhum nem o outro isoladamente tem muito sentido clínico. E tem mais uma novidade assim em termos de exame? Aquela que gosta de exame. Tem muitas novidades. Mas assim, ligado ao coração tem? O que mais tem estado em voga são os exames genéticos, né? Fazer o mapeamento genético de possíveis doenças que possam vir a aparecer, fatores de risco, né? Isso é o que atualmente está bombando. E é caríssimo? Esses exames são mais caros, por enquanto, né? Depois que entra mais na rotina... Depois que entra, mas é mais caro quanto, assim? 1.000, 2.000, 5.000? Um painel completo custa mais ou menos isso. Quanto? 2.000? E saber o seguinte, essa troponina, quando você vai fazer o exame, eu entendi que ela vai diferenciar e vai confirmar o diagnóstico de um determinado tipo de infarto. Agora, aquela pessoa que não infartou, mas já tem uma propensão, vai fazer um exame de sangue regular, de rotina, e aí o clínico pede para testar a dosagem. E isso pode ser dessa maneira, isso já dá um indicativo de algum problema cardíaco, de algum tipo de lesão, de probabilidade de lesão, como é que é? Ou só ocorre depois que você já tem a lesão consumada ou o infarto já aconteceu? Qual é a eficácia disso? Vou dar um pontapé inicial, tá? Se me permite. De um modo geral, a troponina ela não costuma ser utilizada num contexto clínico que não seja agudo. Geralmente, em que situação a solicitação da troponina vai fazer diferença? Em circunstâncias que motivem um atendimento de caráter de emergência. Por exemplo, se você dosa isso fora do ambiente hospitalar de emergência, ela pode estar alterada e não ser infarto. Vou dar um exemplo, o Suélio sabe bem disso. Por exemplo, paciente com doença renal crônica, tá? Pessoa que dialisa. Vai lá... Faz hemodiálise, perfeitamente. Esse paciente, por exemplo, se você chegar, colher o exame de sangue, dosar uma troponina, ele não está sentindo nada, está bem, está indo na clínica de diálise. Ele pode ter o exame positivo. Isso é infarto? Não é infarto. Por quê? Porque, na verdade, por um acaso, ele tem uma doença que pode alterar a dosagem da troponina. Perfeito. Então, geralmente, assim, o clínico ele vai solicitar a troponina num contexto de um caráter de emergência mesmo. Isso numa unidade hospitalar. Praticamente internação. Exato. Geralmente. Isso é muito importante, porque com esse teste mais sensível, o que aconteceu? Como ele se tornou mais sensível, ele se tornou menos específico, ou seja, como ele falou, outras causas que não exatamente o infarto podem causar elevação também. Por isso se criaram protocolos que ele mede, se a primeira der positivo até um determinado nível, ele mede daqui a 3 horas e vê se ela aumentou ou se manteve estável. Se ela não aumentou, é porque aquilo era uma doença já antiga e não uma coisa recente. Quando é um infarto, ela costuma subir muito. E que outras doenças, então, a troponina tem relação com que outras doenças? Olha, doença renal, diabetes também ela pode aumentar, tem alguns outros casos também que ela pode aumentar, até paciente que tenha outro problema cardíaco, que não exatamente o infarto, como insuficiência cardíaca também pode aumentar. E, por outro lado, como ela se tornou mais sensível, ela passou a ser também um preditor de risco. Aqueles pacientes que já têm ela aumentada, mesmo sem estar infartando, tem um risco maior se desenvolver uma doença cardíaca mais tarde.
Em resumo, é melhor fazer ou não fazer, ficar na ignorância da coisa, esperar uma internação. Na verdade, assim, só para reforçar, assim, é importante ser feito. Na internação é? Mas exatamente, num contexto clínico em que se justifique um atendimento, uma intervenção aguda e que tem que ser imediato. Não precisa ligar para o clínico agora falando que não vai ser custo benéfico não, Leandro. Definitivamente não vai. Pergunta de economista, os planos já cobrem esse exame? A troponina é esse? Um exame em caráter... Duvido. Troponina é sensível e ultra sensível. De modo geral, caráter de emergência, sim, né? Mais ou menos. O que acontece? Mas a troponina antiga, aqui não era tão ultra sensível. Aí que vem a diferença. A troponina sensível, ela tem um custo 40% maior do que a outra. Tá? A princípio, os planos ainda não têm codificação para isso, mas os laboratórios, a princípio, estão assumindo esse para não deixar de fazer o exame. E depois, com o tempo, acaba sendo incorporado nas tabelas de convênio. Também com medo de processo. Deve ser, os clínicos. Não, acho que não. Acho que é pela qualidade mesmo. Acho que pela qualidade da atendimento que vai ser dado. Uma coisa que me chamou a atenção quando morreu o Luciano do Vale é que o repórter que estava com ele e as pessoas que deram entrevista falaram de uma dor nas costas, não falaram de dor no peito com aperto. Esse é outro problema do infarto, quer dizer, a forma como ele se manifesta. De forma didática, existem determinados sintomas que são chamados de sintomas típicos de infarto. O que é um sintoma típico de infarto? Que a gente já conhece no nosso dia a dia, né? Um paciente que relata uma dor torácica, que às vezes pode ser no meio do peito ou do lado esquerdo do peito, que irradia para o membro superior esquerdo, quer dizer, para o braço esquerdo, pode irradiar às vezes para a mandíbula ou para as costas. Quer dizer, na verdade, a dor nas costas isoladamente, com manifestação de infarto, isso é uma coisa isso é atípico. Geralmente é uma dor na parte da frente do peito que vai para as costas. E o problema é que, eventualmente, algumas manifestações de infarto mimetizam outras doenças. Então, por exemplo, existem pacientes que tem como primeira manifestação do infarto uma queixa de uma dor na boca do estômago. Uma dor em queimação que eles não sabem entender muito bem o porquê, mas que se o clínico começa a ter uma visão um pouco mais perspicaz do contexto em que essa dor foi desencadeada, geralmente por conta de esforço físico ou de estresse emocional, aí sim consegue-se ter uma visão além em relação à possibilidade daquela manifestação ser infarto. Outras manifestações, por exemplo, atípicas, um desmaio súbito, pode ser eventualmente um infarto. Né? Na verdade, por exemplo, no caso do Luciano do Vale, infelizmente, o que aconteceu com ele? Pelo que a gente pôde ver, né, da imprensa, ele ficou por algumas horas com os sintomas e a manifestação final desse quadro foi a morte súbita. Quer dizer, ele desmaiou e foi ressuscitado. Então, eventualmente, o desmaio, a perda da consciência súbita, ela pode ser uma manifestação também de infarto. Então, isso é uma coisa que deve ser considerada. Existem diversas formas de manifestação e por isso que é uma doença que até hoje a gente estuda tanto e mesmo assim continua a desafiar todos os clínicos que trabalham em unidade de emergência, em CTI ou unidade coronariana. Sempre pode ser uma surpresa. Sempre pode. O mais importante é entender os fatores de risco que aquele indivíduo apresenta com um pano de fundo. Isso que é o mais importante. Que aí são, né, o que a gente já sempre discute: diabetes, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, obesidade, história familiar para infarto também é uma coisa importante. Tem uma que vale mais que as outras? Olha, essa pergunta, todos os pesquisadores querem responder, são em 50 anos e ainda não conseguem. Eu posso dizer o seguinte, que no Brasil, até que se prove o contrário, uma das mais importantes na maioria dos estudos é a hipertensão. Só que dependendo da casuística, por exemplo, a gente estava conversando, né, agora há pouco, um trabalho agora recente publicado. Na Suécia, o fator de risco mais importante é o tabagismo. Nos Estados Unidos, a obesidade está surgindo assim, em níveis alarmantes. Então, isso é variável. O importante é que, geralmente, esses fatores eles estão muito linkados, né? A pessoa que é sedentária, geralmente é estressada. Estressado, fica mais hipertenso. Para você ficar mais atento no trabalho, você precisa de um cigarro para manter o foco. Um puxa o outro. Um puxa o outro. Isso é extremamente complicado. Então, a função do médico, nesse sentido, é, acima de tudo, de tentar quebrar esse ciclo vicioso e fazer isso reverter para um ciclo positivo em que o paciente deixe e comece a abandonar aos poucos esses hábitos de vida inadequados e seguindo aquela velha história que a gente bate em todo o programa, de reeducação alimentar e atividade física regular. Falar em atividade física regular e reeducação alimentar, a gente está com uma
uma mestra aqui, né? Ótimo, bom saber. Porque ela tem um spa, né? Spa Maria Bonita, maravilhoso. E tem toda essa questão da reeducação alimentar. Nós também sugerimos a atividade física, repouso, né? Administração do estresse, é importantíssimo. Atitude positiva, tudo isso assim, são pilares. Que é repouso? Repouso é o repouso, porque é um tipo de item que as pessoas não se importam muito hoje em dia, né? Time's money, né? Então, assim, você dizer que você vai tirar uma sesta é um crime, mas seria uma coisa muito sábia tirar uma sesta. Até o próprio sono, né? Muita gente está sofrendo de insônia hoje em dia. E o sono é importantíssimo para recarregar as baterias. Nós somos um sistema de energia que é fornecido pela comida, gerado pela atividade física e equilibrado, restaurado pelo repouso. Então é um item muito importante e que está sendo muito prejudicado hoje em dia. Você está sentindo no consultório a queixa maior sobre dormir mal? É sistemático. Porque é difícil desligar, né? E isso também dá o estresse, é um ciclo vicioso, isso faz parte do ciclo vicioso. Exato, a insônia, muitos amigos meus, eles dormem só com remédios. De certa forma, se a gente fosse considerar assim, formalmente, por exemplo, estresse, uma má qualidade de sono poderia ser considerados fatores de risco mutáveis. Ou seja, eu poderia chegar para você, Leandro, e falar assim, olha, o ideal é que você agora consiga dormir 8 horas por noite, procure se estressar menos. Só que eu chegar para você e falar isso, você conseguir fazer, são dois mundos totalmente diferentes. Então, o que se tenta muitas vezes é estimular, como a Tânia falou no spa dela, quer dizer, hábitos de vida que consigam pelo menos equilibrar a luta, no sentido de que tenham outras práticas do dia a dia que permitam equilibrar isso. Ou seja, tudo bem, a pessoa dorme pouco, mas vamos dizer, ela faz uma caminhada 4... A atividade física, ela facilita o sono, um bom sono, uma boa qualidade de sono. Isso, exatamente isso que eu ia falar. O tipo de alimentação, não comer muita quantidade antes de dormir. Se você andar de manhã, que diferença vai fazer para o seu sono à noite? Na verdade, isso faz diferença no sentido dele mudar o padrão de produção hormonal do organismo. Ele muda a produção de determinados hormônios, inclusive relacionados à forma como o seu cérebro consegue sair do estado de vigília, que a gente chama, para um estado de repouso e caminhar para um sono mais profundo. Isso é um aspecto. Existe um aspecto psicológico também, de você, de certa forma, utilizar a atividade física como uma espécie de terapia, né? A pessoa um pouco sair do mundo de massacrante da rotina de trabalho. Gerar endorfina. Exatamente, mas geração de endorfinas é uma das bases mesmo da atividade física. Não, independente da perda de peso, que sobre a dúvida é importante, mas aí seria legal fazer à noite? Que é atividade física? Isso depende. Depende, na verdade você pode fazer. O mais importante é você fazer. O momento do dia que é feito, ele é relativamente secundário. O mais importante é você ter um momento que você reserve da mesma forma que a gente reserva para ir ao trabalho. Como higiene mesmo. Como higiene mesmo, justamente. Cuidados pessoais, como você lava o rosto, escova os dentes, né? Eu acho que uma coisa que contribui também para essa perda de sono, estresse, é a utilização excessiva de tecnologia, né? Negócio de iPhone e tal. Chega em casa e não desliga, continua lá vendo e-mail e tal. Isso aí eu acho que contribui bastante. Dormir com a televisão ligada, né? Eu acho que um dos fatores de perda de sono é a pessoa que fica no computador de noite. E a história do sono profundo, que é muito importante, onde os hormônios de cura, todos os hormônios funcionam melhor, né, no sono profundo, né? E muito poucas pessoas chegam ao sono profundo, porque os remédios, eles induzem ao sono naquele momento, mas parece que não chegam a ondas profundas, não é verdade? E acaba que o organismo não consegue permanecer... Os hormônios de crescimento. Tanto que é por isso que a gente estimula tanto a criança a dormir bem. E tem a ver com isso também, com a questão do hormônio de crescimento. E no nosso dia a dia é difícil a gente conseguir ter um sono que seja efetivamente reparador, né? De modo geral, as pessoas dormem em média quantas horas por noite? 5, 6 horas por noite? E olha lá. Isso não sofrem interrupções por uma eventual preocupação, enfim, algo nesse sentido. Então, a qualidade do sono também é uma coisa a ser buscada como um alvo terapêutico, de certa forma, mas se não pode ser um alvo terapêutico, a gente tem que buscar outros recursos. E você acha que é válido ir derrubando todos esses, porque são vários fatores, eles estão interligados, aí você conserta um, melhora o outro, vale essa negociação? Não, vale... Na verdade, eu vou mais além, vale e deve, na verdade. Deve, Na verdade, existe um fator de risco em especial que é muito difícil de conseguir lidar, porque as pessoas conseguem tomar remédio, eventualmente conseguem seguir uma educação alimentar. Agora, o tabagismo, em especial, ele é mortal.
Saindo do campo da cardiologia, entrando no campo de outras especialidades, como a pneumologia, alergia, oncologia, a gente sabe que diversos tipos de tumores estão associados ao tabagismo. Câncer de bexiga, pulmão, cólon. Então, assim, tabagismo, ele é de certa forma um fator de risco que ele serve como uma âncora, porque ele carrega todo mundo junto, né? Geralmente quem fuma é hipertenso, não faz atividade física, é estressado, então... e por outro lado, quando você tenta combater o tabagismo, a pessoa inevitavelmente acaba descompensando em outros aspectos, principalmente no aspecto alimentar. Começa a comer muito. Aí você tem que atuar em cima da questão da obesidade, da reeducação alimentar. Então não tem jeito, você, de certa forma, qual é a função do cardiologista nessa hora, ou do clínico? É de atuar realmente em bloco. O que você conseguir controlar, ótimo. Não conseguindo, com o tempo tenta-se outros recursos, psicoterapia, enfim. E a gente vai tentando progredir nesse sentido. Mas sempre com esse foco. Sempre com esse foco. Volta aí daqui a pouquinho, tá? Vou pedir um intervalo. A gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Sem censura. Apoio Petrobras. A gente é mais Brasil. Esta é a empresa que mais investe no Brasil e no brasileiro. Em 2013, investiu 104 bilhões de reais para continuar crescendo. E bateu um novo recorde em refino, processando mais de 2 milhões e 100 mil barris de petróleo por dia. Todo brasileiro conhece a empresa. Petrobras. A Petrobras, junto com os brasileiros, não para de crescer. Porque a gente é mais Brasil. Arte do Artista, segunda temporada, agora cores. E em breve, Arte do Artista em 3D, atendendo ao clamor das ruas por mais feijão na panela e poesia na TV. Capricha na água no feijão e nas rimas ricas. O primeiro programa patafísico de televisão do Hemisfério Sul. Arte do Artista recebeu uma comissão internacional urgente de televisão patafísica, financiada pela Fundação Pasolini contra a televisão. Arte do Artista, nesta segunda, 11 da noite. Chegou a hora de soltar a voz. Vamos mostrar quem somos nós. Esquece tudo que você já viu. Vamos fazer a melhor eleição do Brasil. Eu quero fazer, eu vou fazer. O melhor do Brasil pra mim, pra você. Tire o seu título de eleitor e participe. Vamos fazer o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. Dia a dia. De cada um. Em toda parte. Para todos. A TV do Brasil. Olá. Salve, salve, comunidade. Muito jogo de cintura. Emoção e informação. Assim é a TV do Brasil. O modelo brasileiro de TV digital, além da imagem e do som com mais qualidade, possui uma característica só dele, a interatividade. Para levar de graça esses recursos ao telespectador, a EBC coordena o projeto Brasil. No Distrito Federal, participam dessa experiência inovadora famílias atendidas por programas sociais. Ao sintonizar a TV Brasil, as famílias selecionadas passam a ter acesso a vários serviços públicos e também a jogos desafiantes e educativos. Tudo através do Ginga, uma tecnologia 100% brasileira. É cidadania pelo veículo mais presente na casa dos brasileiros. A televisão. Quer conhecer a evolução desse projeto? Acompanhe aqui na TV do Brasil. E termina o primeiro tempo. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Capu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. No terceiro episódio de Paraísos Perdidos, Polo Norte.
A primeira vítima do efeito estufa. On constate une hausse de la température d'1 demi-degré en moyenne. Mais dans les zones polaires, l'augmentation est plus proche de 3 ou 4 degrés. Em 30 anos, 1/5 do seu gelo desapareceu. Quand j'étais jeune, les hivers étaient vraiment très rigoureux. Calor no Ártico. Paraísos Perdidos, nesta quarta, 10 da noite. Exato. A gente estava falando de estresse, qual atividade física escolher, qual aparelho comprar, porque é tudo muito complicado, né? É um drama. É um drama, que nem imposto de renda, complicadíssimo. Todo mundo fala que é simplérrimo, mas ontem na coluna do Chechel, gente, uma maravilha. Ele descrevendo como é pagar imposto de renda. De banco em banco, aí o banco fecha, aí o sistema cai. Eu sei que muita gente entregou, né? 28 milhões, sei lá quantos, né? Eu li no começo do programa, acho que 28 milhões de pessoas. Mas no último minuto, assim, ainda faltavam sei lá quantos milhões. Pois é, isso que não dá para entender, Lida, porque a pessoa pode entregar e depois fazer a correção, que eles chamam de declaração retificadora. E quem não entrega já larga com uma multa de R$ 165,74. Ou seja, mesmo aquela pessoa que não deve nada, só precisa prestar informação, ou até que tem direito à devolução. A mesma pessoa que tem direito à devolução ou não deve nada, paga multa? Paga multa pela não prestação da informação dentro do prazo legal. Então, ela vai ter direito à restituição, entregando depois, mas vai ser cobrada dela separadamente, vai receber pelo correio mais à frente uma multa com DAF. R$ 165,74. Só então, que entregou dia 30 de abril. Exatamente. Então, às vezes, a gente diz assim, olha, esqueci o papel, perdi, ficou na casa da sogra, entrega com os documentos que você tem, entrega o resto em branco, depois você corrige, faz a retificação, inclui o dado que faltou e se livra de pagar a multa, pelo menos. Mas é muita desorganização também, né? Porque se você pegar um envelope qualquer que chegou na sua casa, aproveita e recicla, né? Em vez de jogar fora. Pega um envelope e escreve imposto de renda. Vai jogando lá dentro, assim que eu faço isso, 2014, agora eu vou fazer o novo. E vai jogando ali dentro alguma coisa. Mas na última hora a pessoa sempre... Na última hora você tem que ver os bancos. Né? Esqueci de pegar. Antigamente a gente recebia tudo pelo correio. A maior parte das empresas hoje manda por e-mail. E aí o e-mail às vezes vai para sua caixa de spam, de mensagens indesejadas, você apaga aquilo. Tem alguns provedores de internet que, dependendo de como você administra a sua conta, passa uma semana limpa aquela caixa de spam, algumas ao final de 30 dias, e o prazo para mandar isso é até o fim de fevereiro. Então as empresas e os bancos que geram essas informações têm que mandar até o fim de fevereiro, senão eles pagam multa. Engraçado, mas nenhum me mandou. Pois é, aí você... Só que você hoje em dia é facultado mandar de forma eletrônica. Então você recebe a informação, não sabe que recebeu, a informação já foi apagada da sua caixa de mensagens indesejadas. Isso é muito comum. Banco, sim, mas aí a pessoa tem que ter aquela disciplina mínima. Plano de saúde também é um porre, porque eles não mandam. Não mandam. Aí você tem que ficar entrando. Isso. Mas o mais comum é a pessoa esquecer. Mas antigamente eles mandavam. Às vezes a pessoa tem uma informação que é relevante, que vai causar uma diferença na apuração do imposto, e ela esquece de colocar essa informação porque não recebeu o dado ou não viu que recebeu e não guardou. Então isso é muito comum. Agora, a pessoa que perdeu o prazo pode entregar agora, a pessoa que entregou descobriu que errou, pode corrigir. Essa correção não tem custo? Não tem custo nenhum. Se você entregou no prazo, você pode retificar? Pode corrigir várias vezes, inclusive. Há casos de pessoas que fazem 3, 4, 5 retificações. Você só vai ficar no fim da fila da Exatamente. Não vai receber. Normalmente você não recebe nos prazos chamados regulares. Naquele calendário de devoluções, fica para os lotes suplementares. Então, aqueles lotes que vem já no ano seguinte. Ah, no ano seguinte? No ano seguinte. É uma espécie de punição branca ou branda para as pessoas que foram desorganizadas. Agora, tem uma outra situação da pessoa que deve o imposto e não entregou. Aí a multa é maior. A multa de 165 é o valor mínimo, mas ela é de 1% ao mês e até o máximo de 20%.
Então, vamos imaginar que a pessoa esqueceu de entregar e só descobriu daqui a 6 meses. Então, ela já vai ter, sobre o valor do imposto devido, 6% de multa. E, lógico, que se for menos que 165, vale os 165. Essa progressão vai até 20%, mais a atualização do valor principal com base na taxa Selic. Então, você paga a multa e a correção do principal. É caro. E tem multa de 20%, desculpa, é mais caro que atrasar o celular, que atrasar a conta de concessionária, que cobra 2%. Só é mais governo barato é quem que o mais cartão de cobra. crédito. Não é só o cartão de crédito que ganha. Às vezes impacta, né? Porque o governo hoje está rivalizando com todo mundo. Quem já entregou a declaração, quando chega o tempo da declaração, os bancos são muito setores em trocar com você, né? Você entrega antecipar a restituição. Seu imposto de renda, eles antecipam a restituição. Isso é bom para quem? Depende. Vamos lá. Na verdade, antecipar a restituição no banco significa fazer um empréstimo. Primeira coisa que a gente tem que desmistificar. Banco não faz nada de graça para ninguém, né? Então, na verdade, o que o banco faz? Como você vai ter um pedaço de papel dizendo que você tem direito lá a R$2.000 de devolução, por hipótese, ele diz assim, olha, eu te dou esses 2.000 agora. Então, ele te cobra uma taxa semelhante à do crédito consignado, que é aquele empréstimo com desconto em folha. Por quê? Ele parte do pressuposto que aquilo que está no papel é verdade, dado que você declarou a Receita Federal. Então, ele te cobra um juros subsidiado, um juros mais baixo do que aquele que ele contrataria se você fosse pegar R$2.000 numa operação de crédito convencional. O grande risco desse empréstimo, dessa operação, é se você chegou no final dos lotes regulares e a sua restituição não veio, ou seja, você não recebeu porque caiu na malha fina, errou, estava... Aí o que o banco faz? Ele automaticamente, ele transfere aquilo para o empréstimo normal. Por isso que o banco nunca empresta 100% da sua devolução. O banco nunca perde. Ele empresta de 85% a 90% e deixa essa diferença de 15% a 10% para poder te cobrar os juros, sejam eles quais forem. E na hora de liquidar, se você não receber do governo, ele tem ali uma possibilidade ainda de te passar para os juros do cheque especial. E mais, ele recalcula o passado às vezes, porque a operação que você fez com ele foi no pressuposto de que você tinha um crédito e esse crédito não se confirmou. Então é uma operação perigosa, ela não é recomendável para consumo. Agora, ela é recomendável para quem está endividado. Então, eu tenho uma dívida no cartão de crédito, estou no vermelho no cheque especial, estou pagando de 7% a 12% ao mês, dependendo da operação de juros mensais. E tenho essa outra operação que me custa em torno de 3% a 3,5% de juros. Troco uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Então, nesse caso, para quitar uma dívida cara, vale a pena antecipar. É o único movimento que vale a pena. Por outro lado, a restituição do imposto de renda, ela é corrigida com base na Selic, ou seja, o governo lá vai te pagar corrigido. Então, se você tira o dinheiro para investir, se você não tiver um investimento muito bom, vai perder dinheiro. A Selic hoje está em 11%, podendo subir mais. A caderneta de poupança não chega a render 7% ao ano. Então, você, se tirasse o dinheiro agora para botar na poupança, você perderia em relação à correção que o próprio governo já te proporciona. Então, só vale a pena se você precisa muito do dinheiro para concretizar um projeto de vida, um projeto pessoal, ou então, se você já tem uma dívida mais cara, com juros maiores, e aí você troca uma dívida pela outra, pagando mais barato. Muito bem. E pode fazer a qualquer tempo? Pode fazer a qualquer tempo. Acabou dia 30 o prazo, não? Não, esse prazo, na verdade, agora é que é o maior movimento, porque como todo mundo deixou tudo para o último dia, e houve o feriado, então as pessoas agora é que estão começando assim, mês novo, na verdade, para muita gente, o primeiro dia do mês de maio é hoje, né? Então, as pessoas voltam ao trabalho, começam a organizar o pagamento das contas de início de mês, e aí dizem, olha, gastei muito no feriado, de repente eu vou lá... Foram 2 feriados seguidos. Muitos feriados, eu vou lá antecipar a restituição para pagar as contas que não vai fechar o orçamento. Então, a hora é agora.
Hoje, eu falei aqui na abertura do programa que começou a portabilidade dos empréstimos imobiliários que envolvem fundo de garantia. Isso. Só para esclarecer, portabilidade já existia. O que é portabilidade? Você deve num banco, comprou a casa própria, financiou no banco A, então você pode tirar o empréstimo do banco A e levar para o banco B. Isso sempre pôde. Uma das dificuldades que agora estão tentando resolver é a pessoa que comprou no banco A e usava o fundo de garantia, ou usa o fundo de garantia, para abater a prestação. Não tinha regulamentação, na prática ninguém conseguia fazer. O governo agora, através do Conselho Monetário Nacional, baixou uma portaria e editou uma espécie de cartilha, instruindo como é que as pessoas fazem isso. E também como é que os bancos têm que proceder. Então, por exemplo, a pessoa tem interesse, pelo menos, em pesquisar. Ela está no banco A e quer verificar assim, olha, o banco A às vezes é um banco público, um banco oficial, que tem 70% do mercado de crédito imobiliário no Brasil. Mas ela é correntista de um banco privado. Conversa com o gerente, a gente já tem interesse em estudar. Então, está aqui o meu contrato, quanto é que você me faz a taxa de juros? Então, só vale a pena se essa taxa de juros for mais barata. O que começa hoje? A possibilidade de sair desse banco A para o banco B, carregando, inclusive, a parcela do fundo de garantia que antes não estava regulamentada. Então, agora se espera que tenha um mercado um pouco mais disputado, porque é um crédito muito bom do ponto de vista do banco, porque uma das poucas coisas que as pessoas querem pagar é a casa própria, para não perder. Então, é um crédito que tem a garantia do próprio imóvel, que é a chamada alienação fiduciária. Então, os bancos têm muito interesse, porque é uma operação de baixíssimo risco para ele e de um prazo muito longo. E aquilo vai pingando todo mês, uns jurozinhos, e o banqueiro adora ganhar dinheiro. Então, para o mutuário, é sempre bom ele fazer essa pesquisa, porque ele pode... Mas mesmo se o financiamento for um banco do Estado, mesmo assim, governo, Caixa Econômica, Banco do Brasil... Caixa Econômica, Banco do Brasil... Mas há alguma possibilidade de um banco privado ter um juro menor que a Caixa Econômica? Existe. Normalmente essas possibilidades são escassas, mas existem. E a Caixa Econômica tem várias combinações, né? Por exemplo, você tem cartão de crédito, aí você tem conta, aí você recebe agora, se você já é um correntista de um banco privado e mantém um bom relacionamento bancário, então você tem cartão de crédito, não custa nada, né? Normalmente isso tudo é pontuado, é levado em consideração na hora de se fazer uma análise de crédito, ou seja, quanto tempo você é cliente do banco, que outros ganhos você proporciona para aquele banco. Então, para ele, pode ser muito interessante te manter ali como também devedor da casa própria. E nesses casos, vale a pena. Agora, uma das coisas que essa cartilha explica e que vale a pena a gente mencionar é a questão dos custos da transferência, porque isso é que costumava inviabilizar. O banco B dizia assim, olha, eu te dou uma taxa menor que o banco A. Mas quem é que vai pagar tirar do banco A para botar no banco B? Advogado, cartório, reconhecer firma, registro de imóveis, assinar aquela papelada toda outra vez, fazer avaliação de imóvel. Então, essas despesas, certidões que às vezes alguns bancos exigem, então isso na regulamentação que começou a valer a partir de agora, cabe ao banco que vai assumir o financiamento, de tal maneira que houve uma preocupação de não colocar em cima do devedor, do mutuário, do comprador da casa própria, a responsabilidade pelo pagamento desses custos. Ele já pagou no começo, então ele pagaria de novo. Então, se o banco tem interesse, que ele deve considerar o valor desse custo de transferência no que ele vai ganhar ao longo dos próximos anos com o recebimento do contrato. E você acha que um banco particular tem interesse nisso? Tem. O que ele ganha, o juro? Ele ganha os juros, porque é uma operação que tem juros, e ele ganha principalmente um crédito de excelente qualidade, porque normalmente a garantia é muito boa. E é o que você falou mesmo, quer dizer, quando o sujeito consegue comprar a casa própria, ele não quer perder. Lógico. Ele quer perder tudo menos a casa própria. Ele atrasa outras coisas, mas nunca a casa. A casa. Os carros vão ficar mais caros? Olha, o governo vem... Só para a gente fechar isso. Não, o governo... Porque ontem teve uma entrevista do Mantega que me deu essa impressão. Né? O governo vem preparando um movimento tributário para retirar os incentivos. Então, só para lembrar, o governo há muito tempo tirou o IPI dos carros e os carros ficaram mais baratos. O IPI é um imposto que vai para o preço final do produto, portanto, ele vem tirando paulatinamente e a ideia é que isso seja retirado até o mês de julho.
O grande problema, Liga, é que é uma queda de braço, porque a economia está patinando, a inflação está alta. A Volkswagen deu férias coletivas, esse é o ponto. 1.700 empregados. Esse é o ponto. Então, o que o governo pretende, se por um lado o governo quer retirar, porque precisa de dinheiro, está gastando demais, é um ano eleitoral e está com as contas desequilibradas, por outro lado, o setor não suporta pagar mais. Ou seja, o setor automobilístico, se colocar o IPI mais caro, vai travar de vez, vai parar de vender ainda mais. Então, o governo ficou numa sinuca de bico. E ele estuda flexibilizar a jornada de trabalho, que é a possibilidade da férias coletivas e mantendo os empregos, em alguns casos fazendo meia jornada de trabalho. Agora, tanto carro na rua dá um desespero, né? Aí depois a gente vai querer qualidade de vida, né? Com carro na rua, engarrafamento. Aí a gente não quer ter estresse, não quer que a pressão suba, né? Não quer comer. Perder o sono. Não quer perder o sono, ficar zen, né? Você correr os pegas, ficar os come, é eterno, né? Todo tempo. Falta aí alguma dúvida? Então você está fazendo um rolezinho no Hemocentro, é isso? Sim, o rolezinho começou no Hemorrio. Eu fiz uma campanha para fevereiro que foi muito maior até do que eu esperava. E você começou do nada, Marcelo? Então, em meados de dezembro, início de janeiro, você ligava o noticiário e era rolezinho, 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 e eu falava assim, mas beleza, o jovem precisa de entretenimento, precisa de cultura, mas o que esse barulho que está acontecendo nas redes sociais e na nossa mídia está agregando para o nosso ambiente, para nossas vidas de verdade? Eu falei, por que não? Vi na internet algumas pessoas, por que a gente não faz alguma coisa para visitar idosos? Só que para visitar idosos, um monte de gente chegando ao mesmo tempo não seria uma boa. A doação de sangue tinha um pouco mais de cara de utilizar essa mobilização na rede. E eu acabei criando, achando assim, se eu conseguir levar 50, 100 pessoas no Hemorrio, para mim já é um super destaque. Foram 1.200 pessoas no dia, em fevereiro, que é um número considerável até propriamente para o Hemorrio. Só que com as leis, com alguns itens do Ministério da Saúde, muitas pessoas não podem doar. Dessas 1.200 pessoas, apenas 392 puderam. Então, é um número que é até importante o Ministério da Saúde dar uma revisão sobre os grupos que podem doar ou não. E tem peso, né? Tem peso. Tem peso, tem idade, tem companheiro de relação sexual. A questão sexual, né? No dia do evento até teve uma polêmica entre o grupo LGBT que acha que deve poder doar sangue quando tem um parceiro fixo, tanto quanto um heterossexual. Então isso também está... Faz uma análise do sangue. Essa é a minha sincera opinião. Eu acho que todo mundo que vai para doar sangue... Que não tem doença, pronto, devia analisar todo mundo. Exatamente aí que eu ia chegar. Porque, não é nem por ser gay ou não ser gay, porque às vezes você está com hepatite e não está sabendo. E você foi ali, teve uma oportunidade de descobrir e não descobriu. Então, era uma contrapartida interessante. Aí eles falam, mas e os custos? Os custos vão ser muito altos. Mas os custos já são muito altos e não tem tanto retorno em saúde. Já que temos um patologista, vou aproveitar. Por favor. Esse exame de HIV positivo e tal, já deve ter barateado, porque já tem anos, né? Com certeza. Eu tenho uma prática de tempo, levava não sei quantos dias, agora já é muito mais rápido. A questão da patente, né? Depois que a patente depois quebra a patente. Então já deve ser o caso, porque já tem... Na verdade, eles vão testar todas as amostras que forem colhidas. Independente da origem do paciente, nós tentam triar um pouco. Mas na triagem, muitas pessoas nessa triagem, elas já são eliminadas e elas nem são experimentadas aquele sangue, porque às vezes é uma pessoa que, vou dar um exemplo aqui, que teve 5 parceiros sexuais no último ano, mas a pessoa tá limpa ali, mas ela... Tudo bem, tem lá aquela coisa da AIDS, ter até 6 meses e tal. Mas a briga que o pessoal LGBT tinha são de pessoas que têm relacionamento de 5 a 10 anos com o mesmo parceiro e não pode nem fazer esse teste inicial. Mas exatamente, pessoas... Por quê? Você chama 1.200 pessoas, 392, você descartou 2/3
das pessoas que se mobilizaram para ir lá. Quer dizer, e mesmo essa questão... As pessoas podem não falar a verdade também. Isso daí é uma polêmica que acontece lá dentro. Porque como é que vai ser? Essa questão dos 6 meses, hoje em dia não tem mais. Hoje em dia, você usa técnicas mais sensíveis de biologia molecular que detectam muito antes. Então não tem mais isso. Então já mudou tudo. Eu acho que você tem toda a razão. Tem que rever, tem que atualizar. Na verdade, a palavra é atualizar. Justamente a campanha é para trazer esse assunto em pauta. E já que ele está conseguindo chegar na mídia, até agradeço a oportunidade de vir aqui, para mostrar a todo mundo que é uma coisa completamente possível de ser feita, completamente... E o mais engraçado é que muita gente, vez ou outra aí, precisa de um parente ou um vizinho, está precisando, e aí naquele momento ela mobiliza que tem interesse. Os amigos, bota cartaz no lugar de trabalho, né? O interessante seria fazer antes de precisar. A gente não tem muito essa tradição brasileira, né? Mas aí você conseguiu, mesmo só 392 podendo doar, você levou 1.200 pessoas. 392 pessoas pra mim é gente pra burro. É gente aberta, você levou 1.200. E no final das contas, o que acabou acontecendo? Eu acabei vendo que era uma oportunidade de fazer outros eventos. A gente já está pensando em fazer alguma coisa para a campanha de doação de agasalho e sempre nessa pegada muito. Só que o interessante dessa coisa com os clubes é justamente desvincular, porque o clube só tem um momento que o clube de futebol é uma grande instituição, quando ele é campeão. Mas quando tem um vaso sanitário jogado da arquibancada, quando tem uma tragédia em estádio, quando tem porradaria do lado de fora do estádio, o clube fica muito desgastado. E o que eu percebo é que alguns dos grandes clubes já fazem algum tipo de ação, mas eu tentei reunir todos os grandes clubes do Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul para começar a fazer essa mobilização. Dando certo, a gente vai abrangendo para outras regiões. Pois é, isso que eu achei legal, porque aí você ampliou você tem um evento marcado, não tem? Então, não é um evento, são muitos. São 17 eventos, se eu não me engano. Sábado agora... Para mim, o evento, assim, porque é um evento de doação, mas são vários estados. Então, sábado agora é a doação do Flamengo, que já conversei lá com o clube, liberaram o uso e tal. Aí no outro sábado é Botafogo, no outro é o Vasco, no outro é o Fluminense. Participam disso, Marcelo? Então, eu tô com um pouco de dificuldade para entrar nesse lado dos clubes. Até o momento, quem liberou efetivamente o uso de imagem dos clubes foi o Flamengo e o Vasco. E todos os outros, como Botafogo, Fluminense, América, Portuguesa da Ilha, São Paulo, Internacional, Cruzeiro, todos os outros entraram em contato, estão meio que em negociação para liberar esse uso da marca. E depois que a gente consegue essa liberação de uso, a gente negocia com um atleta conhecido, com um ex-atleta, com um colaborador daquele clube, para ele também gerar lead no meio que ele está. Porque às vezes vamos dizer que é um ex-presidente de um clube do Rio. Se ele botar ali na rede social dele, gente, vou participar, já são umas 1.200 pessoas alcançadas que se mobilizam e é mais gente para crescer a campanha. Então, você tem uma agenda aí? Tenho, mas é muito evento. Mas vamos lá, eu posso te falar mais... Não, fala algumas, de fora do Rio também, sabe? Sábado agora é Flamengo, sábado que vem é Botafogo, no terceiro sábado é o Vasco, dia 31 de maio é Fluminense Internacional, no dia 7 de junho tem Grêmio e no Rio vai ter... 7 de junho é o último sábado antes do início da Copa do Mundo, vai ter o rolezinho para motivar a seleção brasileira, todo mundo com a camisa. E o legal é que todos esses eventos, em cada dia desse, a gente até tentou evitar de colocar 2 clubes da mesma região na mesma data, é que a gente incentiva as pessoas a irem com a camisa do clube, a mostrarem que estão ali justamente por conta da campanha. A coleta vai ser no clube ou vai ser no Hemorrio? Não, vai ser no Rio, no Hemorrio, em São Paulo, na Fundação ProSangue, no Sul, no Hemocentro do Sul, e em Minas e no Hemominas. Acho que são esses 4 pontos. E como vão ser os eventos nos clubes? Não, os clubes, eles apenas... É o torcedor que vai. O torcedor, o clube não está fazendo. Quem está fazendo é como se fossem torcedores daquele clube se estão se mobilizando juntos para fazer uma campanha social interessante. Porque o que eu reparo é exatamente isso, o clube tem muita força. O clubismo no brasileiro é uma coisa muito no sangue mesmo. Então é uma oportunidade que a gente tem de mobilizar a massa para uma coisa positiva e não só para um rolezinho no shopping para fazer zona e correria. Mas não vai ter coleta nesses clubes? Nos clubes não, porque... O que vai acontecer nos eventos?
Nos eventos Só os encontros. Acontecem encontros dos torcedores. A gente está pedindo para torcedores de torcidas organizadas, ex-diretores, misturar os clubes, né? Pra não ter então, a gente colocou dias separados justamente para isso. A gente está num momento esquisito com o negócio de torcida. Mas eu acho que esse tipo de evento não tem muito... Eu acho que não tem muito claro problema. Claro que eu tô torcendo a favor, senão a gente não tinha chamado você aqui, mas depois do episódio da... torcida organizada, resgatar essa coisa. Mas a organizada tem que ser revista também, né? E depois desse episódio dos vasos sanitários... É tão chocante, é tão absurdo, que aí não sei nem se dá pra... É tão ou mais polêmico que a polêmica das bananas e do racismo. Eu acho tão grave quanto a história do racismo, já que é uma vida perdida por conta de... Mas, na verdade, o racismo, com a resposta do... Não, foi genial, foi tão forte... Foi genial. Que tomou, né, meio que reverteu ali. Sim. E o vaso sanitário jogado, porque o cara arrancou o vaso, ele andou 100 metros com o vaso e ele atirou em cima de pessoas. É um assassino. Exatamente. Não é um assassino, não tem perdão. Vandalismo, isso não é amor ao clube. Isso não é amor ao clube, isso não é torcida, isso não é nada. Isso é um bandido. Não, eu acho, não tem defesa. O mais grave, 26 anos. O mais grave dessa coisa da torcida organizada, que eu não quero nem muito entrar nesse assunto para não polemizar demais, é que muitos desses torcedores organizados, eles vão no estádio de graça. O clube banca, o clube dá o transporte, o clube dá a passagem, ele dá o ingresso. Então, o cara não gastou nada, ele não está tendo custos... profissional, né? Mas o clube também tem que... Por isso que eu acho que tem que rever a torcida organizada. O clube também tem que ser responsável pela torcida organizada dele. Sim, de alguma forma. Sim. Levantar aquelas pessoas, saber com quem que ele está lidando, se ele está ajudando a sustentar... Né? A ideia é sustentar pessoas de bem, né? Quer dizer, que torçam pelo meu time, mas que saibam... sejam parceiros, né? E não acabem com a imagem do time. Né? Uma coisa que eu acho até engraçada, eu sou torcedor do Fluminense, não tenho vergonha de falar, mas o Fluminense é um dos poucos clubes que você, às vezes vai ter Fla-Flu agora no domingo, e passa às vezes um torcedor no meio da torcida do Fluminense e as pessoas não xingam, não agridem. Eu também não vou... Eu acho vou acreditar muito nisso. Mas eu te aconselho a passar lá com... pesados. Sim, mas eu digo assim, tirando as torcidas organizadas, quando estão torcedores do clube A contra torcedor, as pessoas se respeitam, elas convivem na boa. Eu não entendo isso. Mas o da organizada é um pouco mais complexo. Tem que aprender a conviver na educação, isso. Aquele espírito esportivo. São escolhas, meu Deus. Esportivo. São escolhas. A gente tem um VT do rolezinho. Vamos ver? O movimento Rolezinho foi extremamente importante, extremamente significativo na nossa captação de doadores no dia de hoje. Ou seja, durante de segunda a sexta-feira, o Hemorrio recebe em torno de 300 a 350 doadores em 12 horas de atendimento. Hoje, em apenas 6 horas, já ultrapassamos os 300 doadores. O Rolezinho Hemorrio pelo meu Facebook, eu compartilhei também, mas acho que as pessoas fazem muito isso, elas compartilham, mas não é com elas. E eu resolvi tomar pra mim, eu falei, não, peraí, deixa eu, se eu tô compartilhando, é um lugar, eu posso ir, é na minha cidade, eu tenho esse tempo, por que não? Bacana, parabéns. Muito bom, gostei. Intervalo, a gente volta já volto conversando com Tânia Alves, Palavra de Mulher, sem censura no programa da TV Brasil. Vejam esta maravilha de cenário. É bonito demais! O Samba na Gamboa dessa semana tá 10, nota 10. Chegou! Paulinho Mocidade e Dominguinhos do Estácio, dois bambas da Sapucaí, mostram como fazem para interpretar os sambas na avenida. Vem cantar com a gente aqui na TV Brasil. Samba na Gamboa, nesta segunda, 10 da noite. Quando te perguntarem
que é ser brasileiro. Diga um povo feliz, muito batalhador. Que cria, que sonha, que entra em campo, faz o seu papel, vence as fronteiras, tem talento pra ganhar o céu. Eu quero cantar pro mundo inteiro, que é ser brasileiro. O maior espetáculo da Terra vai acontecer na nossa casa. Vamos encantar o mundo. Essa é a nossa Copa, a Copa das Copas. O programa Mais Médicos do governo federal atingiu uma grande meta. Em 8 meses, atendeu 100% da demanda apresentada pelos municípios, beneficiando cerca de 48 milhões de brasileiros. E o Distrito Federal faz parte dessa conquista. Só aqui já são 69 médicos. Eles estão chegando aos lugares mais distantes, aos bairros mais pobres. Confira se a sua cidade está participando do programa. Acesse o site ou ligue 136. Eles foram a última linha de defesa dos direitos dos cidadãos em tempos de repressão. Nós, com a nossa visão, achávamos que podíamos resistir. Os Advogados contra a Ditadura. Uma série em 5 episódios. E no primeiro programa, o golpe contra a democracia. É um golpe civil-militar. Ainda que eu prefira me referir ao golpe militar de 64. Os Advogados contra a Ditadura. A partir desta quarta, 8 da noite. De segunda a sábado, às 7 da manhã, uma nova faixa na programação da TV Brasil, com produções de vários cantos do país, um espaço dedicado ao mundo rural. Segunda, Tela Rural. Terça, Marca Paraná. Quarta, Vitrine do Campo. Quinta, Notícias do Campo. ES Rural. E sábado, Rio Grande Rural. É a força da terra, de segunda a sábado, às 7 da manhã, na TV do Brasil. Tânia Alves, do espetáculo Palavras de Mulher. Tânia, Lucinha... Virgínia Rosa. Virgínia Rosa. E a estreia será dia 15? Aqui no Rio, sim, na Maison de France. E vocês já fizeram em outro lugar? Já fizemos, eu sou meio ruim de datas, mas tem uns 2 anos, mais ou menos. Que a gente 2 anos? A gente fez viajando muito, fizemos agora uma temporada no Renaissance em São Paulo, e estamos fazendo no interior de São Paulo. E o Grande São Paulo, e já viajamos também para São Paulo também, né? E tem a Grande São Paulo, a Grande São Paulo. Não, acabou. Depois do Rio, a gente não volta para São Paulo. Mas assim, já fizemos em outros lugares. E é maravilhoso. E é como? Pergunta. Somos nós 3, eu, Lucinha e Virgínia. E foi uma ambientação de cabaré, né? Que tem muito a ver com, assim, com o imaginário do Chico, porque ele tem 2 mulheres, né? Eu acho que tem 2 tipos. Tem a mulher, a Amélia, aquela que sofre a perda do abandono e tal, e tem a mulher livre, né? Que aí é justamente uma oportunidade de mostrar a essência feminina sem pudores, né? Que a esposinha e tal, de repente, não pode, não dentro do que se espera desse personagem, desse papel de esposa, não pode... liberar. Então, assim, é meio libertador. Nós 3 no palco, nós fazemos essas mulheres desde momentos onde elas cantam sofrendo pelo abandono, por desejar o masculino e não ter o que espera, e ser traída, aquelas coisas. E o Chico entende isso, ele entende. E a sutileza desse sentimento. É impressionante. Até as mulheres, sabe, que é onde podem mostrar aquela essência feminina, forte.
E, então é maravilhoso, porque você pode então, passear passa a obra dele As Mulheres de Chico, né? As Mulheres. Então nós fazemos o nome é Palavra de Mulher por causa da música Palavra de Mulher. Então, Palavra de Mulher. É assim. E todas cantam? Nós cantamos. É um show, não é uma peça de teatro, é um show teatralizado. Ele acabou sendo teatralizado porque, como eu e a Lucinha somos atrizes também, aí a gente começou, os personagens aconteceram, as personagens, espontaneamente, e aí começaram a acontecer pequenos textos que eram cacos e viraram textos. Fica diferente. Hã? É bom porque fica diferente, e às vezes e é uma obra aberta, e aumenta um pouquinho. Aqui porque não tem texto nem personagem, entendeu? Quer dizer, tem as personagens, mas como eu falei pra você, não temos nomes, e enfim, uma chama a outra de Lucinha, Virgínia, de Tânia, né? Então, aí estamos coisas belíssimas e é um espetáculo aberto, tanto que nós vamos acrescentar algumas músicas também agora no espetáculo do Rio, porque a obra é infinita, é uma loucura. Porque aí a gente pensa, meu Deus, mas e aquela? 3 dias, e aquela, né? Três dias de show, assim, inesgotável, só nessa linha, né? Porque as músicas que a gente canta são músicas que o Chico fez como se fosse mulher. Né, no feminino. Então, só essa fração, né? Porque a obra dele é muito maior. Agora, só essa parte já é uma coisa enorme. A gente tem um VTzinho, vamos ver? Muito bom. Então, e é o show com música ao vivo mesmo, né? Ah, banda maravilhosa, maravilhosa. O maestro Gair Júnior fez os arranjos de direção musical. E, assim, parece uma orquestra a banda. E assim, seguem justamente essas emoções todas, né? A nossa respiração, sabe? Dá um climão, esse climão de cabaré. A luz é linda, o diretor Fernando Cardoso fez um trabalho maravilhoso de ambientação, de luz. E quem começou esse projeto? Foi a Mesa 2, que é o Fernando Cardoso e Roberto Monteiro, e eles fizeram um show com a Virgínia. A Virgínia que começou, uma cantora maravilhosa, virtuose. E aí, de repente, sentiram a necessidade, a vontade. Vamos trazer outras mulheres, né? Outras cantoras. Aí nós entramos. Foi assim. E ficou lindo, rico. Todas essas nuances desses sentimentos todos. O Cavalo de Tovar fez o figurino. Então, é muito mágico, é emocionante. As pessoas choram, riem, cantam junto. Tem cenas de plateia, adoram cantar junto. Ainda que desafinado, então baixinho para ninguém ouvir, mas é bom. Né? Os depoimentos depois são emocionantes e assim, até nós estávamos conversando outro dia no camarim que nós não temos noção. Nós adoramos fazer, é uma delícia você passear por esses sentimentos e essa musicalidade. Mas, assim, o que as pessoas dizem pra gente, a gente fala, mas é isso. E o que passa pra fora deve ser uma coisa muito... Legal. Muito maior do que a gente imagina, assim, esse fenômeno, do que acontece, da transformação das pessoas, né? O que a gente deixa, o que a gente provoca nas pessoas, na verdade. Então, é muito gostoso. E as pessoas cantam, tem cenas de plateia. A gente brinca.
É mesmo? Eu tiro uma pessoa para dançar, uma vítima. Tem sempre uma vítima. Cada noite tem uma. E as pessoas vão bem ou morrem de medo? Não, morrem de medo, mas aí é engraçado e é legal. Depois as pessoas gostam bastante. Em cada lugar tem uma música que toca mais ou são sempre as mesmas que emocionam? As mais conhecidas, as mais conhecidas sempre tocam mais, mas nós consideramos que o ponto alto é quando a Lucinha canta a música da gata do Saltimbancos. Aí vem a criança interior de todo mundo, assim, as pessoas cantam, aplaudem, assim, batem palmas, assim, acompanham o ritmo. Muito bom. E vocês vão viajar enquanto estiverem no Rio? Quer dizer, enquanto estiverem no Rio, não, mas antes de estrear aqui ainda vão viajar? Nós temos Santos esse fim de semana. E aí já vem o Rio, semana que vem. Semana que vem. Dia 15 nós estreamos aqui. Muito bom. A gente repete no final, no último bloco? Tá bom, aí a gente reforça, tá né, essa questão aí da data, do teatro, que é o Maison de France. E aí tem uma data, fica do dia 15 ao... A junho, até junho. Não sei como é que vão ficar os espetáculos durante a Copa, durante a Copa, pois a gente vai parar. Infelizmente, porque eu acho até que deve ter gente devia ter, né? É opção, sabe? Sei lá, parar nos dias de jogo do Brasil, isso, né? Talvez. Exato. Até porque as pessoas exageram um pouco, né? Até a locomoção pela cidade também. E a locomoção fica difícil. Também mas assim, eu gostaria muito de... porque tem muito turista também. Você não vê jogo o dia inteiro, só tem um jogo aqui, outro ali, né? É verdade. Tem que ter. Não é toda hora que tem jogo, não é assim, Olimpíada, né? Que tem uma prova de cada coisa. É só, né? Tem um esquema. Aí quem vem vai ficar sem opção. É um caso a se pensar. Também a locomoção na cidade vai ficar difícil. Bom, em toda cidade que tiver jogo vai ficar difícil. A locomoção já é difícil. Com qualquer evento. Vamos lá, intervalo, voltamos já já. Sem censura, no programa da TV Brasil. Novas metas, novos métodos, as mais diferentes iniciativas, as propostas para melhorar o modelo educacional brasileiro vão estar em debate no brasilianas.org, hoje às 8 da noite. As mulheres são maioria da população, estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Arte do Artista, segunda temporada, agora a cores. E em breve, Arte do Artista em 3D, atendendo ao clamor das ruas por mais feijão na panela e poesia na TV. Capricha na água no feijão e nas rimas ricas. O primeiro programa patafísico de televisão do Hemisfério Sul. Arte do Artista recebeu uma comissão internacional de televisão patafísica, financiada pela Fundação Pasolini contra a televisão. Arte do Artista, nesta segunda, 11 da noite. Participe da campanha pela Lei de Iniciativa Popular da Economia Solidária. São milhares de iniciativas, no campo e na cidade, que hoje existem sem um reconhecimento, apoio e políticas permanentes junto ao poder público. Mulheres e homens, através da cooperação, mostram que é possível produzir, comercializar e consumir de forma justa e sustentável. Também é possível criar bancos e fundos rotativos da própria comunidade, feito pelas pessoas e sem depender dos grandes bancos. Venha se juntar a este grande movimento por uma outra economia, em que todos têm o direito de trabalhar sem ser patrão.